Oi, eu estou iniciando esse vídeo para te falar sobre um assunto muito interessante e curioso. Nós sabemos que no folclore brasileiro há várias histórias e muitas delas bastante conhecidas, mas você sabia que existem algumas histórias não tão conhecidas da cultura brasileira que são realmente assustadoras, bastante bizarras e realmente macabras? Hoje eu vou falar para você sobre algumas histórias que realmente são bastante bizarras ou até personagens que você acreditava ou alegava que eram personagens até incríveis e divertidos, na realidade eles são bem assustadores e bizarros para ser contado. Hoje eu vou falar para vocês sobre as lendas da cultura brasileira que são realmente assustadoras e bastante macabras. Oi, meu nome é Breno Wallace, estou iniciando mais um vídeo de terror para a gente falar aqui sobre um assunto de lendas que é espalhado por aí, né, no caso do Brasil. A gente vai selecionar algumas que são bastante assustadoras. Hoje vamos iniciar esse vídeo, mas eu peço que você já deixe seu likezão, deixe seu like aí, velho, que ajuda demais o canal a crescer e bora lá. Curuacanga. Numa parte da região do Pará, conta-se a lenda da Curuacanga, ou dependendo da região. No caso, como posso explicar? Simplesmente quando uma pessoa estava à noite saindo, não é, pelos campos, ela acabou encontrando meio que uma cabeça de fogo, como se fosse um esqueleto em chamas, com o cabelo pegando fogo. Essa criatura se chama Comucanga, que é basicamente uma pessoa, só que só a cabeça dessa pessoa fica em chamas. Alega-se que é uma moça que toda a lua cheia, à meia-noite, a cabeça dela, enquanto ela dorme, ela não tem consciência que a sua cabeça pega fogo e acaba saindo do corpo e vagando por aí. Essa é a Comucanga, que é um esqueleto basicamente de um crânio, de uma moça que passa pegando fogo e causando rastro de destruição por onde passa. Dizem que você não pode chegar perto dela, porque é realmente bastante assustador e macabro. E todas as pessoas correm da presença desse esqueleto. Quando amanhece, ou pela parte da manhã, meio que a cabeça volta para o corpo dessa moça que está adormecida e ela acaba acordando como se nada tivesse acontecido. Porém, isso só aparece toda meia-noite na lua cheia, onde aparece esse esqueleto dessa pessoa, dessa crânio em chamas, dessa pessoa que vaga por aí flutuando à noite. Missa dos Mortos. A Missa dos Mortos aconteceu uma história, né, uma lenda que é contada há muito tempo, que é do João Leite. Ao se deitar, não é? Ele meio que a casa dele ficava próximo da igreja Senhora Mercedes, e é claro, a igreja ficava próximo de um cemitério. Só que ele notava algo estranho toda vez que ele ia dormir. Ao apagar as luzes, ele percebia que existia uma comoção de alguns meio que crentes que estavam encapuzados de roupa preta na frente da igreja. E ele via a luz acesa, mas era tarde da noite, como poderia haver culto aquele horário da noite? Então, já encucado com aquilo, já que não era só a primeira vez, havia várias vezes que isso acontecia, ele foi até lá, né, ver o que estava acontecendo a altas horas da noite, um povo ali todo encapuzado preto. Chegando lá, ele encontrou todo mundo com uma capa preta cobrindo o seu rosto, e eles estavam em silêncio. Cada um deles, um do lado do outro, eles não conversavam com o outro, estavam apenas de cabeça baixa, com um manto preto. Então, quando o padre viu essa pessoa, não é? Viu o João Leite, ele disse a frase, Dominus Vobiscum. Quando ele olhou para frente, João percebeu algo, viu o rosto pálido do padre e, cara, como se fosse um esqueleto, realmente, velho. Como se ele fosse totalmente esquelético. Como se fosse um morto-vivo. E aí, tipo, quando ele olhou pro lado, todo mundo daquela igreja se voltou para aquela pessoa que estava bisbilhotando. E ele viu que aquelas pessoas eram mortos-vivos, esqueletos de pessoas que estavam ali dentro daquela igreja. Quando ele viu, ele percebeu que eram esqueletos, ele saiu correndo de lá, mas não antes de notar que do lado da igreja, que havia um cemitério, estava com os portões abertos. Ele entrou correndo para dentro da sua casa e lá ficou para tentar fugir daquelas pessoas, daqueles mortos-vivos no caso. E quando ele entrou lá, ao olhar pela janela dos outros dias, ele percebeu que não havia mais culto dentro daquela igreja e as luzes não se acendiam mais. Porém, aqueles portões continuavam fechados e não se abriram de novo para os mortos-vivos. E essa foi a última vez que ele viu um culto da Missa dos Mortos. Fantasma da Ana Jassen. Essa daqui não é tão assustadora, porém é muito interessante, eu gosto bastante dela, que essa se passou-se no Maranhão, originou-se no Maranhão. Ana Pereira Jassen
foi quase uma vendedora de escravos. Ela viveu na época, provavelmente, de Dom Pedro, ali, durante o período da escravatura, e durante o Maranhão ela é conhecida por ser bastante violenta, assim. Era uma moça bastante violenta, e é uma história bastante comprida, eu vou contar pra você aqui cada detalhe. Ela teve 12 filhos, curioso que naquela época nenhum dos 12 filhos foi de um relacionamento conjugal, e sim de seus amantes. Ela teve vários amantes, inclusive com compradores de escravos, e que meio que ela teve 12 filhos, velho. Impressionante que ela não teve nenhum e nem se casou. Muito pelo contrário, ela era uma empreendedora que vendia escravos. E ela é conhecida, como eu disse pra você, como ser uma pessoa incrivelmente horrível. Ela maltratava bastante os escravos, inclusive ela matava alguns. E devido a um tempo, não é, como ela era uma vendedora de escravos, ela acabou enriquecendo e aos seus 82 anos ela morreu de velhice em sua mansão. Curiosamente, que devido aos seus atos macabros e por ser uma pessoa tão horrível, alguns alegam que ela não descansou, voltou dos mortos, ou até meio que o inferno não aceitou ela lá e ela acabou sendo expulsa. De qualquer forma, seu corpo não se contentou em descansar, e ela diz que à noite no Maranhão sua carruagem, que tipo como se fosse venda de escravos, cavalga com 2 cavalos brancos sem cabeça, e meio que ela está daquela carruagem, que ela vai lá, só que o cocheiro é um dos seus escravos esqueléticos sem cabeça, e ela vaga lá pelo Maranhão como seu fantasma, sua carruagem fantasma vagando por lá. E cuidado pra ela não te encontrar à noite, porque se ela te encontrar, ela vai querer levar você com ela, provavelmente. O Homem do Saco. Essa daqui não é uma história inteiramente brasileira, na verdade ela se originou-se no México, mas ela passou para toda a América Latina até chegar no Brasil, onde se popularizou também. Ela também é conhecida mais por norte-americanos também, mas é bem pouco, é mais conhecida pela América Latina mesmo. Essa lenda não conta a história de um homem que meio que tinha uma doença, e para se curar dessa doença, como vocês obviamente sabem, ele comia fígado, ou dizem que era coração de criança, e que ele pegava crianças más para colocar dentro do seu saco sujo e levar elas. Porém, não se engane, não é porque é uma história que não tem um pingo de verdade. Na realidade, antigamente existiam muitos cultos onde eles sequestravam crianças para fazer rituais, e para isso eles colocavam elas naqueles sacos. Realmente ele não tinha uma distinção ali de uma criança boa ou má. Na realidade, aquela criança que meio que estivesse meio que separada, um pouco afastada dos seus pais, era levada para esses rituais onde ela acabava sendo morta, ou até seu fígado ou coração sendo devorado como parte de um ritual. Isso era bastante comum antigamente, e muito antigo. Existem rituais de magia negra que até fazem esse tipo de rituais com crianças, e daí se originou-se provavelmente a lenda do Homem do Saco, onde muitas crianças desapareceram e meio que foram vendidas ou traficadas por conta de vendas de órgão, mas a lenda se mantém a mesma, o velho Homem do Saco, para a representação de sequestradores que levam crianças, que também é um conto bastante verídico. Afinal de contas, muitas crianças são levadas para meio que por conta de venda de órgãos, e essa lenda se enraizou muito e originou-se no México e passou para toda a América Latina para começar a ser uma pessoa boa, um filho bom, como uma forma de meio que educar seus filhos, né? Eles diziam isso para a criança ser boa, mas também para manter você longe de qualquer estranho que tente falar com você, porque você pode achar que é uma pessoa comum, mas na realidade é um suposto homem do saco que vai te levar e nunca mais vai te trazer de volta. Saci. Esse daqui eu já falei de um vídeo muito diferente do canal, um vídeo muito antigo, mas quis retrazer aqui pro canal, não é? Já que eu tô falando sobre cultura brasileira, né? Contos folclóricos assustadores brasileiros, e que o Saci, velho, muitas pessoas retratam ele como sentido pica-pau amarelo, como se fosse um ser bastante divertido e trapaceiro e brincalhão. Mas na verdade, a única coisa muito verídica daí é só um fato do trapaceiro mesmo. Saci é muito trapaceiro, mas ele é como se fosse um coringa com poderes, velho, basicamente isso. Ele se diverte fazendo trapaças e também fazendo bagunça, só que isso pode se tornar muito mais perigoso quando você olhar para a visão do Saci. Na realidade, maltratar até uma pessoa, fazer ela rir ao ponto de morrer sem conseguir respirar de tanta risada, ou quem sabe bater com paulada numa pessoa até a pessoa começar a sangrar e conseguir não se mexer de tanta dor, é um meio de diversão do Saci no modo original de como ele foi criado. Realmente o Saci é como se fosse um ser que brinca com a desgraça dos outros. Ele não só vê a panela queimar, ele literalmente pode tacar fogo na casa inteira, simplesmente só por diversão. E é claro, cuidado para você não irritar o Saci, porque ele pode fazer tudo por diversão, mas nem tudo para as pessoas é divertido, como nós sabemos, e se você irritá-lo, ele se tornará seu pior inimigo e poderá fazer as coisas de uma maneira bem mais horrível.
Só tudo isso vai te irritar, porque pra ele vai ser divertido. Sem falar que ele realmente se irrita bastante fácil. E é como se fosse um coringa com poderes, e ele também fica invisível por conta do seu gorro. Logo, ele pode simplesmente acabar meio que te batendo, te chutando, ou até mesmo te espancando, e você não vai ver ele por aí. E esse daqui é o verdadeiro Saci, da qual você provavelmente nunca ouviu falar, um Saci mais macabro, que só faz tudo para se divertir e acabar meio que trazendo desgraça aos outros só por diversão. E esse é o vídeo sobre as lendas e as histórias que não são pouco conhecidas da cultura brasileira, que são bastante assustadoras. Se você gostou desse vídeo, eu peço, deixe seu likezão que ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.